Olá turma, sejam bem-vindos para mais uma videoaula, tá? Aqui no nosso curso de auriculoterapia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as teorias em que a medicina tradicional chinesa ela se baseia. Por que é importante, pessoal? A forma de diagnosticar as doenças dentro da medicina chinesa ela é diferente da forma como eu diagnostico aqui no Brasil, tá? Além de ver a doença, né, e procurar um tratamento, a medicina chinesa ela tenta ver a causa da doença. Então, a gente vai estar tratando uma doença, uma patologia, né, procurando tratar também e principalmente a causa, certo? Então, a primeira teoria que eu trouxe aqui para a gente dar uma estudada foi a teoria do Yin e do Yang, né, que é essa bolinha preta, metade preta, né, e outro lado branco. O que é isso, pessoal? Essa teoria do Yin e do Yang é uma forma de polarizar o mundo, né, e os aspectos da saúde humana em geral. Ou seja, o Yin e o Yang são polos opostos, tá bom? Então, o Yin, que é esse lado preto aqui da bolinha, ele está relacionado a coisas mais introspectivas, mais fechadas, como o negativo. O Yin, ele está relacionado à noite, ele é passivo, né, a lua, a intuição, o frio, o suave e o feminino, né? Todas as coisas que são mais fechadas, mais introspectivas, mais calmas, estão relacionadas ao Yin. Já o Yang, ela é a forma mais ativa da teoria, né? Ele está relacionado ao positivo, ao dia, né? O Yang é o ativo, é o sol, é a lógica, é o quente, é o duro, o masculino, certo? São formas opostas de ver o mundo, né, os aspectos do mundo e também a saúde humana, certo? Se vocês observarem, aqui ó, vai começar o Yin, né? E aí quando o Yin já está muito, né, já está demais, começa o que? Ó, eu tenho um pouco de Yang dentro dele e aí já inicia o Yang. O Yang também inicia, vai aumentando. Quando está muito Yang, ó, tem um pouquinho de Yin e já inicia o Yin novamente no ciclo, tá? Então a teoria do Yin e do Yang, pessoal, ela vem para nos mostrar o equilíbrio das coisas, certo? Então, se tal, iniciou a noite, né? Na teoria do Yin. Se já está muita noite, né? Já tem muito tempo de noite, inicia o quê? O Yang, buscando o equilíbrio. Mesma coisa do frio, por exemplo. Se inicia aqui o frio, ó, se já está muito frio, né? Quando eu quero buscar o equilíbrio, já tem o que? Um pouquinho de calor dentro dele, o Yang. E aí inicia o Yang, né? O calor. Se o calor já está demais e eu quero buscar o equilíbrio, então eu vou iniciar o Yin, tá? Então, e aí reinicia o ciclo. Yin e Yang são teorias, né, para nos mostrar o equilíbrio das coisas, tanto no universo como também nos aspectos da saúde humana. E aí eu coloquei aqui dentro, né, desses aspectos humanos a relação do Yin e do Yang. O Yang, ele está relacionado, né, a doenças agudas, ou seja, doenças que surgem de forma rápida. Já o Yin está relacionado a doenças crônicas, aquelas que já vêm se arrastando há muito tempo. O Yang, ele está relacionado a mudanças patológicas rápidas, como eu falei, e o Yin, né, a um início gradual. O início vai iniciando aos poucos, aquela coisa, e que dura mais tempo. O Yang está relacionado à agitação e insônia. Então, um paciente que sofre muito com agitação, com insônia, provavelmente ele já está no Yang bem máximo. Ele já está aqui nessa região. Então, eu tenho que fazer o quê? Aumentar um pouco do Yin. E o contrário também é real, né? Então, se um paciente está com uma sonolência e uma apatia exagerada, significa que ele está com Yin em excesso, né? Ou com o Yang em deficiência, e aí eu aumento esse Yang. Dormir descoberto está relacionado ao Yang. E já dormir coberto está relacionado ao Yin. Lembra que o Yang é o calor, então eu vou dormir descoberto. Se eu estou com muito Yin, eu vou dormir coberto porque eu estou com frio. Deitar-se esticado está relacionado com Yang. Deitar encolhido está relacionado com Yin. Membros e organismos quentes, uma pessoa Yang.
Agora, se eu tenho membros e meu organismo é frio, eu sou uma pessoa yin. Preferência por líquidos frios, yang. Preferência por líquidos quentes, eu sou yin. Por quê? Se eu sou yin, yin está relacionado ao quê? Ao frio. Então eu vou preferir, meu organismo vai pedir uma coisa mais quente, buscando esse equilíbrio. Voz alta, né? Fala muito, é uma pessoa yang, ativa. Voz fraca, que fala pouco, já é uma pessoa yin. Dispneia, yang. Respiração lenta e superficial, já é uma pessoa yin. Dispneia, pessoal, é aquela respiração rápida, ofegante, sabe? Se eu tô com sede, eu tô yang. Falta de sede, yin. Urina escassa, escura, pessoa yang. Já uma urina profusa e pálida, pessoa yin. Constipação intestinal, yang. Fezes amolecidas, yin. Língua vermelha com revestimento amarelo, é uma pessoa yang. E uma língua pálida, pessoa yin. Isso é muito importante, pessoal, essa parte, porque a língua é uma das formas da gente estar diagnosticando dentro da medicina chinesa, tá? Então vocês, quando já estiverem atendendo aí, fazendo auriculoterapia, é importante observar a língua do paciente, tá? Ela vai dar algumas pistas da situação que ele se encontra. E pulso cheio, né? Aquele pulso forte, é yang. E um pulso vazio, aquele pulsozinho mais fraco, ela é uma pessoa yin. Então é importante, pessoal, a gente ter conhecimento desses dois polos, né? Porque vai nos dar pistas da forma que a pessoa se encontra para a gente buscar o melhor tratamento, tá? Então, quando terminar aqui o vídeo, né, nos anexos vocês vão encontrar uma apostila, né, um artigo científico falando sobre esses dois polos, o yin e o yang, tá? Então, tarefinha para casa, terminou a videoaula, vocês vão baixar o artigo que eu vou deixar aí e vão dar uma lida naquilo, tá? Para fixar mais o conteúdo. E o artigo também ele é mais amplo, ele vai detalhar melhor. Tranquilo? A próxima teoria, pessoal, e é uma teoria bem complexa, é a teoria dos 5 elementos. O que é isso? De acordo com a medicina tradicional chinesa, cada órgão e cada víscera do nosso corpo, ela está relacionada a um elemento, né? Que são eles: fogo, terra, água, o metal e a madeira, certo? Então, cada região do meu corpo, cada órgão vai estar relacionado a um desses elementos. Aqui na tabela, que foi que eu coloquei aqui os 5 elementos, certo? Observem que entre parênteses tem uma sigla. Essa sigla, pessoal, são os órgãos que estão relacionados com cada elemento. Então, o fogo, ele está relacionado ao coração e ao intestino delgado. A terra, ela está relacionada ao baço pâncreas e ao estômago. O metal, ele está relacionado com o meu intestino grosso e com o meu pulmão. A água está relacionada com o meu rim e meu baço. E a madeira está relacionada com o meu fígado e a vesícula biliar. Então, cada órgão está relacionado a um elemento diferente. Tranquilo, né? E cada órgão desse, cada elemento desse, ele vai se expressar em algum lugar diferente. Então, como exemplos, o fogo, né, que representa o coração e o intestino delgado, eles vão se expressar na minha língua e na minha face. Então, é comum, se eu tiver, por exemplo, algum problema no meu coração, aparecer uma face mais avermelhada, uma língua também fica, né, mais corada, certo? Já o elemento terra, ele vai se manifestar na minha boca. Então, se eu tiver com problema nesses dois órgãos, é comum afetar a boca. O elemento metal vai se manifestar no nariz, certo? Então, como exemplo, metal é quem? O pulmão e o intestino grosso, né? Se o meu pulmão ele está afetado, vai atingir o que? Vai se manifestar no meu nariz. Que é o que? Tô gripado. Atingiu o pulmão. O que começa no nariz? Aquela velha coriza.
Então, nariz afetado, a gente já sabe, ó, atingiu o meu pulmão ou o meu intestino grosso. O elemento água, né, que é o rim e as bexigas, eles vão se manifestar nos meus ouvidos. E o elemento madeira, que é o fígado e a vesícula biliar, vão se manifestar nos meus olhos. Olha que interessante. O fígado, ele vai se manifestar nos olhos, não é isso? E já puxando aqui pro ladinho dele, olha a emoção que está envolvida com o fígado. É a raiva. Pessoal, o que acontece quando eu passo episódios de raivas constantes? Ó, passei muita raiva, 2, 3 dias com raiva, vai se manifestar onde? Nos meus olhos. O que é comum a gente sentir quando a gente se estressa demais? A pálpebra, ela começa a tremer. Então, essa raiva que eu passei atingiu o meu fígado ou minha vesícula biliar e se manifestou, ó, nos meus olhos estão tremendo, tá? É comum a gente perceber isso também, surgindo muita conjuntivite. Então, quem passa por episódios de raiva, né, aparece um pouquinho de conjuntivite, a gente pode estar relacionando. A emoção envolvida com a água é o medo. Então, se eu passo medos, né, sucessivos, vários períodos, pode estar atingindo o meu rim e minha bexiga. A tristeza está relacionada ao metal, pode estar atingindo o meu pulmão ou o intestino grosso. A preocupação está relacionada ao elemento terra. E a euforia está relacionada ao coração, intestino delgado, elemento fogo. Tá bom? Pessoal, por que é importante saber isso? Quando vocês forem receber o paciente de vocês, ele vai chegar relatando: eu já estou com 1 semana passando raiva por isso. E aí surgiu uma conjuntivite, por exemplo. Você já vai entender, ó. Peraí, passou raiva, manifestou nos olhos, atingiu que órgão? Fígado. Então você já vai tratar o órgão fígado ou vesícula biliar desse paciente. Tranquilo? Sabor relacionado. Por que estudar isso, pessoal? Quando uma pessoa está passando por esses episódios aqui, né, por essas emoções, e você perguntar, pegar aqui a raiva novamente como exemplo. Passei raiva essa semana, meus olhos estão tremendo ali a minha pálpebra, surgiu uma conjuntivite. E aí você perguntar, e aí sua boca, seu paladar, tá pedindo que sabor ultimamente? Eu tô gostando muito de um sabor azedo, né? Um limão, uma laranja. Tô desejando esse sabor. Você vai só ligando. Então, passei raiva, se manifestou nos olhos. Tá com vontade de comer laranja, limão. Atenção, atingiu aqui o elemento, ó, madeira. Vou tratar o fígado desse paciente, certo? Tô com vontade de comer muito salgado, tô desejando aquela carnezinha de sol. Atenção, pode estar atingindo, ó, o elemento água. Agora o paciente sente uma vontade, um desejo de comer coisa picante, uma pimenta. Atenção no elemento metal. Tô com vontade de comer doce, pode ter atingido o elemento terra. E o sabor amargo, né, pode estar com um problemazinho ali no elemento fogo. Tá? E não é só a vontade, né, o desejo de se alimentar, não. Às vezes a pessoa pode falar: eu tô com um sabor amargo na minha boca. Atenção, ó, o sabor amargo está relacionado ao elemento fogo, né, coração e intestino delgado. É importante. E onde que esses órgãos, né, aliás, esses elementos vão agir? O elemento fogo, ele vai agir nas veias e nas artérias, tá bom? Óbvio, né, pessoal? Coração. Se eu afeto meu coração, vai atingir veias e artérias. O elemento terra, ele vai agir no meu tônus muscular. Então, normalmente, né, quando a pessoa atinge, né, alguma patologia está atingindo esse elemento, o tônus muscular ele tende a diminuir, né, atrofiar. E aí é muito interessante para a galera, por exemplo, da educação física, né? Observou ali que a pessoa está malhando, só que está passando por um período de preocupação. Boca, né? A boca fica mais seca, né? Sente aquele gosto doce. O treino em si, né? A musculação não está fazendo muito resultado.
Que tal estimular um pontinho lá na orelha, ó, na auriculoterapia do teu aluno? Pode contribuir na questão do tônus muscular. O metal se manifesta na pele, nos pelos. Galera da estética, a pele anda muito flácida, né? Os pelos também deu uma mudada. Pode estar influenciando na questão da tristeza no elemento metal. A água vai influenciar nos ossos e nos cabelos. E a madeira vai influenciar nos tendões, nas unhas. Interessante também para a galera da estética. Unhas muito quebradiças. Dá uma atençãozinha especial, ó, no elemento madeira. Qual os órgãos? Fígado e vesícula biliar. Certo? Pessoal, eu separei essas duas teorias, tá? Para a aula não ficar muito estendida. Essa teoria dos 5 elementos, ela é bem complexa, né? Então, quando terminar aqui a videoaula, também vai ter um artigo científico lá nos anexos. Vocês vão baixar esses 2 artigos, tá bom? Do Yin, do Yang e dos 5 elementos e vão dar uma lida, uma estudada, certo? Não pulem para as próximas aulas sem antes ler direitinho com calma os 2 artigos publicados, pessoal, tá bom? É bem importante vocês compreenderem essas 2 teorias, do Yin, do Yang e dos 5 elementos, certo? Pessoal, até a próxima aula, tá bom? Leem direitinho com calma. Qualquer dúvida, lá no @thiagomike no Instagram, podem perguntar que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, certo? E até a próxima aula, pessoal.